Pode ser que você esteja fazendo tudo certo, trabalhando muito, economizando quando pode, tentando sair das dívidas, mas mesmo assim parece que você está sempre correndo atrás do dinheiro e nunca o alcança, não é? É como se existisse um jogo secreto em andamento e você tivesse começado com as cartas erradas. Aqui vai uma verdade que quase ninguém te contou. O dinheiro não obedece apenas à matemática, ele obedece a princípios. E esses princípios são universais. Funcionam com qualquer salário, em qualquer lugar do mundo. O problema é que a maioria das pessoas nunca os aprende, porque na escola nos ensinaram a regra de 3, mas nunca nos ensinaram a regra da liberdade. Neste vídeo, vamos te mostrar 11 fundamentos invisíveis que comandam o crescimento financeiro real. Não são fórmulas mágicas, são princípios que te dão controle, clareza e verdadeiro progresso, mesmo começando com pouco. E se você os aplicar com constância, sua relação com o dinheiro nunca mais será a mesma. Agora, a pergunta é: você vai continuar evitando organizar a sua vida financeira ou vai tomar o controle de uma vez por todas? Se a sua resposta é sim, me acompanhe até o final. Primeiro, viva abaixo das suas possibilidades. Você não precisa ganhar uma fortuna para construir riqueza. Primeiro, você precisa gastar menos do que ganha. Parece simples, mas é aí que muitos tropeçam. Com cada aumento de renda, também aumenta o estilo de vida. Casa maior, carro novo, jantares mais caros. E então, o dinheiro continua desaparecendo como antes. A liberdade financeira não começa com mais dinheiro. Começa com um estilo de vida inteligente, onde você vive abaixo das suas possibilidades e usa o resto para construir seu futuro. Escute isso. Muitas pessoas que hoje são ricas usaram o método do orçamento base zero para sair do caos financeiro. Isso significa atribuir um destino a cada centavo antes do mês começar, dando a ele um nome, um propósito e um destino. Você pode combinar isso com a famosa regra do 50-30-20. 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para o seu eu do futuro. E aqui vai o truque. Faça uma revisão mensal, porque a vida muda, os números mudam e você também precisa ajustar o plano. Ninguém constrói um castelo com tijolos soltos. A verdade é esta: a disciplina financeira vale mais que qualquer salário alto, porque não importa quanto você ganhe, se você gasta tudo, é como tentar encher um balde cheio de furos. Agora, quando você aprende a viver com menos, você ganha poder. Poder de escolher, poder de investir, poder de dizer não às dívidas e sim ao crescimento. E o melhor, isso funciona em qualquer país do mundo. Só precisa aplicar o princípio e mantê-lo. Segundo, pague a si mesmo primeiro. Se você não se coloca em primeiro lugar, ninguém o fará. A maioria das pessoas gasta tudo em contas, cartão de crédito, aluguel e só depois, se sobrar algo, pensa em si mesma. O problema? Quase nunca sobra. E assim passam anos correndo em círculos, pagando contas sem avançar. Mas quem constrói riqueza de verdade faz algo diferente: se paga primeiro. Antes de qualquer gasto, separam uma parte dos seus rendimentos para investir no seu próprio futuro. Funciona assim: antes de pagar qualquer conta, guarde pelo menos 10% dos seus rendimentos para você, não para gastar, para crescer. Invista em conhecimento, cursos, livros, mentorias, tudo o que aumente seu valor no mercado. Porque quando você se torna mais valioso, o dinheiro começa a te procurar. E você não precisa começar com muito. Comece com o que tiver, mas comece agora. Quem espera sobrar para investir em si mesmo nunca começa. Tem uma frase que resume isso perfeitamente: a única coisa que gera juros eternos é o investimento em conhecimento. E sabe o que é mais louco? Quando você se prioriza, o mundo também começa a te priorizar. Aparecem oportunidades, se aproximam as pessoas certas e, o melhor, você percebe que não precisa mais pedir permissão para crescer, porque agora é você quem dirige o jogo. E isso muda tudo. Terceiro, defina suas prioridades. Se você não sabe o que quer, vai acabar gastando com qualquer coisa. E o pior, acreditando que está aproveitando a vida, mas no fundo, só está acumulando distrações caras que te afastam do que realmente importa. Ter liberdade financeira não é dizer sim para tudo, é aprender a dizer não com clareza, porque quem quer tudo ao mesmo tempo não constrói nada. O primeiro passo é parar e se perguntar: o que eu realmente quero alcançar com o meu dinheiro? Liberdade, segurança, viajar, investir, ter mais tempo com a família? Quando você entende isso, o plano começa a fazer sentido. E aí entra o segredo. Use percentuais para dar peso ao que importa. Por exemplo, se você está destinando 20% do seu dinheiro para experiências e apenas 2% para investimentos, talvez seja a hora de repensar suas decisões. A verdade é que cada centavo tem um destino, e cada destino tem um custo de oportunidade. Quando você escolhe gastar com uma coisa, automaticamente está abrindo mão de outra.
Essa matemática é invisível, mas define sua vida. E tem um detalhe que quase ninguém vê. Definir suas prioridades financeiras é, na prática, definir em quem você está se tornando. Porque a forma como você usa seu dinheiro revela o que realmente valoriza. E não há como evitar isso. Quarto, construa um fundo de emergência. A vida não pede permissão para acontecer. Um desemprego, um problema de saúde, um imprevisto com o carro. E quem não tem uma reserva entra em pânico. O fundo de emergência é como um colete à prova de balas contra os sustos financeiros. Você espera nunca precisar usá-lo, mas quando precisa, ele pode salvar sua estabilidade e sua paz de espírito. Não precisa ser complicado. Comece com uma meta clara. Economize o equivalente a 6 meses dos seus gastos essenciais. Isso inclui moradia, alimentação, transporte e serviços básicos. Se você trabalha por conta própria ou tem renda variável, aumente esse colchão para 12 meses. E onde guardar esse dinheiro? Em uma conta separada, acessível, de baixo risco e que não te dê vontade de tocar. Lembre-se, a reserva não é para render, é para proteger. O curioso é que muitas pessoas acham que não conseguem economizar até que a vida os obriga a fazer isso. E então percebem que conseguiram, só faltava disciplina. Ter esse fundo muda seu comportamento. Você começa a tomar decisões com mais calma, mais lógica e menos desespero. Como diz o ditado, quem tem reserva dorme melhor. Mas há um ponto que quase ninguém considera. Às vezes, a verdadeira liberdade financeira começa quando você para de viver com medo do amanhã. Quinto, faça o dinheiro circular, dinheiro parado apodrece. Parece exagerado, mas é verdade. Quando você acumula e não movimenta, o medo se apodera. A inflação corrói seu valor e as oportunidades passam despercebidas. A riqueza não consiste apenas em economizar, consiste em fazer o dinheiro trabalhar para você. Comece com 10% a 20% dos seus rendimentos. Pode parecer pouco, mas a diferença está no destino. Coloque esse dinheiro em ativos que gerem retorno: ações, negócios digitais, royalties, imóveis para aluguel, o que fizer sentido para você. E não precisa ser algo grande. Um projeto pequeno, mas constante, tem mais chances de crescer do que uma grande ideia que nunca é executada. O mais curioso, muita gente tem medo de investir porque não entende, mas passa a vida inteira perdendo valor por deixar o dinheiro estagnado. Já ouviu aquela história de guardar para o que sobrar? Nunca sobra. Quando você movimenta o dinheiro com intenção, você cria um ciclo. O dinheiro vai, gera valor e volta mais forte. Mas tem um detalhe que poucos notam. Quem tem medo de usar o dinheiro geralmente também tem medo de crescer. Atenção, antes de continuarmos. Criamos uma oportunidade apenas para quem quer parar de sobreviver e finalmente começar a construir riqueza de verdade. Um treinamento completo chamado Do Zero à Liberdade Financeira. E aqui vai o segredo. Só quem estiver na nossa comunidade do WhatsApp vai ter acesso antecipado, benefícios especiais e uma promoção exclusiva de 50% de desconto para os primeiros 100 participantes do treinamento, assim que for lançado. É lá dentro que vamos reunir quem está levando a própria liberdade financeira a sério. E se você está aqui, esse é o seu lugar. O link está aqui embaixo. Entra agora se quer mudar de vida. Sexto, diferencie dívidas boas de dívidas ruins. A dívida não é uma vilã. O problema é que a maioria das pessoas se endivida para aparentar riqueza, não para construí-la. É como usar um fósforo para iluminar o caminho. Funciona por um segundo e depois queima a sua mão. O segredo está em entender isso. Existem dívidas que constroem e dívidas que destroem. Uma dívida ruim é aquela que te dá prazer imediato e dor prolongada. Compras a prazo de celulares caros, roupas de marca, carro fora da sua realidade. Tudo isso te prende a pagamentos mensais que não colocam um centavo no seu bolso. Por outro lado, uma dívida boa tem outro propósito. Ela te empurra para frente. Um crédito para estudar, um empréstimo estratégico para começar um negócio rentável ou até mesmo antecipar um investimento com retorno sólido. Tudo isso pode ser uma alavanca, não um peso. Quer saber se essa dívida vale a pena? Se pergunte, isso vai gerar mais dinheiro no futuro ou só me traz uma satisfação momentânea? Porque no final das contas, a dívida é apenas uma ferramenta. E o que define se ela te eleva ou te afunda é a intenção com que você a usa. Sétimo, avalie riscos e retornos. O problema não é o risco. O problema é o risco sem preparação. Enquanto alguns têm medo de perder 100, outros ignoram que deixar o dinheiro parado por anos pode custar milhares. Assumir riscos calculados é o que separa quem cresce de quem se paralisa. Mas antes de qualquer salto, você precisa de estudo e estratégia. Um exemplo real. Muitos milionários não ficaram ricos evitando riscos, mas sabendo exatamente onde pisavam. Começaram pequenos, testaram, erraram barato e cresceram quando entenderam o jogo.
O segredo está no conceito de retorno assimétrico. Buscar oportunidades onde o ganho potencial é muito maior que a possível perda. E isso, meu amigo, só vê quem estuda a fundo. Nunca arrisque o que não pode perder, mas também não viva com medo de se mover. A maioria se paralisa porque quer certeza, quando na verdade o que precisa é de confiança estratégica. Avaliar riscos é como medir a profundidade antes de mergulhar na água, não para desistir, mas para se lançar com consciência. Oitavo, reprograme sua mentalidade financeira. A maioria das pessoas quer mudar sua conta bancária, mas mantém o mesmo sistema operacional rodando na cabeça. É como tentar instalar um novo futuro usando um software de escassez. Enquanto você pensar como alguém que só sobrevive, nunca vai agir como alguém que constrói. O primeiro que precisa mudar não é o seu salário, é o seu roteiro interno sobre o dinheiro. Frases como: dinheiro é sujo. Quem fica rico fez algo errado. Eu não nasci para isso. São códigos que você herdou da infância, da sociedade ou de experiências traumáticas. E o problema é que, se você acredita nisso, vai sabotar qualquer oportunidade de prosperar. E o pior, sem nem perceber. A boa notícia é que crenças podem ser reprogramadas. Afirmações diárias, leituras intencionadas, novos ambientes. Tudo isso realinha seu cérebro com novas possibilidades. Você não precisa ser um gênio para enriquecer, mas precisa acreditar que merece, porque no final das contas, o dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplifica o que já está dentro. E se você se vê como alguém valioso, o dinheiro também vai começar a te ver assim. Nono, combata a inflação do estilo de vida. Ganhar mais dinheiro não resolve nada se cada aumento de renda vier acompanhado de um upgrade no estilo de vida. Isso tem um nome: inflação do estilo de vida. E é uma armadilha silenciosa que impede milhares de pessoas de acumularem patrimônio, mesmo depois de anos de trabalho duro, porque confundem mais dinheiro com mais consumo. Você conhece alguém que vivia com um salário mínimo e, ao dobrar a renda, continuou endividado? Isso acontece porque, em vez de manter os gastos e aumentar os investimentos, as pessoas aumentam as prestações, trocam de carro, compram celulares novos, roupas caras, mas continuam presas na mesma corrida. O segredo está em manter seu custo de vida proporcionalmente mais baixo que seus rendimentos, mesmo quando eles aumentam. Subir na vida não é ostentar, é proteger o que você construiu. E isso só acontece quando você entende que o status faz barulho, mas a liberdade é silêncio. Cada centavo que você não gasta em vaidades é um voto a favor do seu futuro. Décimo, valorize seu networking como um ativo. Você já ouviu aquela frase: seu networking é seu patrimônio líquido? Não é só uma frase bonita. As pessoas certas encurtam caminhos, te colocam onde o dinheiro sozinho não chega. Enquanto a maioria tenta escalar sozinha, os mais inteligentes constroem pontes invisíveis com as pessoas certas. E isso vale mais do que qualquer diploma. Veja o que fazem aqueles que crescem rápido, participam de eventos, se juntam a grupos, compartilham ideias, oferecem valor sem esperar nada em troca. E isso atrai conexões reais, mentores, parceiros, oportunidades inesperadas. Você não precisa conhecer multimilionários, só precisa andar ao lado de quem te impulsiona para cima. Quem só reclama te freia, quem cresce te inspira. Quer mudar sua vida financeira de verdade? Mude seu ambiente, porque nenhuma estratégia sobrevive em um ambiente tóxico e nenhuma ambição cresce em um terreno árido de mentalidade. Sua rede de contatos é o reflexo do seu destino. 11º, encontre o seu porquê. Ter dinheiro é bom, mas ter um motivo claro para construí-lo é o que transforma o esforço em missão. Quando a meta é só juntar dinheiro, a motivação desaparece no primeiro obstáculo. Mas quando há um propósito por trás, algo que vai além do saldo bancário, o caminho faz sentido, mesmo nos dias mais difíceis. Pense nisso. O que você faria se o dinheiro deixasse de ser um problema hoje? Essa pergunta revela o que realmente importa para você. Talvez seja liberdade, mais tempo com a família, ajudar seus pais, viajar pelo mundo, construir algo significativo. Cada pessoa tem um porquê escondido por trás das contas. Descobrir esse motivo é como acender um farol no meio da neblina. Você pode até se cansar, mas não se perde. Escreva isso. Transforme o seu porquê em uma frase clara. Cole na parede, leia todos os dias, porque o dinheiro é apenas uma ferramenta, não te define. Mas quando está alinhado com um propósito, deixa de ser um peso e se torna um impulso. E agora, uma escolha. Você vai continuar na corrida ou vai mudar as regras do jogo? A liberdade financeira não começa com um aumento de salário. Começa com uma decisão: parar de ignorar o que realmente importa. Esses 11 princípios não são truques nem segredos. São escolhas diárias, ações simples,
mas que, quando acumuladas, te colocam em um caminho que quase ninguém tem coragem de percorrer. A maioria ainda vive como se a riqueza fosse questão de sorte. Mas quem entendeu o jogo vive como se a riqueza fosse consequência. E agora é a sua vez de decidir. Você vai aplicar o que aprendeu ou vai deixar que este vídeo seja só mais um? Me conte nos comentários. Qual desses 11 princípios você precisa aplicar hoje ou qual já mudou a sua forma de pensar? E claro, se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa de uma mudança. Aproveite para entrar na nossa comunidade para aproveitar os insights valiosos que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.